Então vamos lá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal Macharal e à série Masculinidade segundo o Rei Davi. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema O Processo e a Batalha. Nós vimos na mensagem passada que tudo que Davi viveu na sua adolescência como pastor de ovelhas foi importantíssimo como processo para que hoje ele chegasse onde ele chegasse, que é aqui na batalha com Golias, no capítulo 17 de 1 Samuel. Eu queria ler um versículo que me chamou muito a atenção, que é o último versículo do capítulo 17 de 1 Samuel. Diz assim, o versículo 58. Perguntou-lhe Saul, de quem és filho, jovem? Respondeu Davi, sou filho do teu servo Jessé, o belemita. É com esse versículo aqui que nós vamos encerrar hoje esse episódio, porque para mim é muito curioso. Davi conquistou uma grande vitória para o povo de Israel, conquistou uma grande vitória para a sua vida pessoal, conquistou algo maravilhoso, porque grandes eram as recompensas para aquele que vencesse o gigante Golias, e no final de tudo, Saul se preocupa com uma informação um pouco que diferente. Né? Ele não pergunta qual a tua profissão, quantos anos você tem, o que é que você faz, etc. Não perguntou nada de tão comum. Ele disse, de quem és filho, jovem? E aí Davi responde, do teu servo Jessé, o belemita. No caso, os de origem de Belém, né? Isso é muito curioso, nós vamos ver o porquê talvez Saul tenha perguntado e a importância dessa pergunta para nossas vidas hoje. Bem, eu queria destacar alguns pontos aqui que nós vamos desenvolver hoje nesse episódio dessa série, e o primeiro é honra e obediência ao Pai. Eu queria ver com você aqui o que está escrito nos primeiros versículos desse capítulo 17. É interessante que Davi não fazia parte do exército de Israel. Davi não fazia parte dos guerreiros, até porque ele era um jovem adolescente ali, aproximadamente seus 17 anos, a gente acredita. Então ele não fazia parte, não era um guerreiro, mas Davi tinha uma função muito interessante. Davi ia levar mantimentos para os seus 3 irmãos mais velhos que estavam na batalha. Davi era irmão de mais 7 irmãos, filhos de Jessé. Os 3 mais velhos estavam na batalha e Davi, por ser o mais novo, tinha a função de levar mantimentos para os seus irmãos que estavam na frente de batalha. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, no versículo 15, diz assim, mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Então perceba que mesmo Saul tendo adotado Davi como o seu guardião, como o seu servo ali, a gente viu nos capítulos anteriores que Davi tocava a harpa para Saul quando Saul era atormentado por espíritos malignos, mas Davi não abandonou as suas origens. Davi, mesmo prosperando na casa do rei, ia e voltava, ou seja, servia em casa como pastor de ovelhas, mas também servia a Saul no palácio. Ele não deixou as suas origens. Fica esse recado e esse registro para nós hoje, beleza? Você está captando aí comigo? E aí, numa dessas oportunidades, quando Saul e o seu exército estavam no campo de batalha lá com os filisteus, Jessé dá uma ordem a Davi. Aqui no versículo 18, Jessé, pai de Davi, diz o seguinte, leva também esses 10 queijos ao seu comandante de 1000, visitará os teus irmãos para ver se vão bem e trará notícias deles. Nos versículos anteriores, você vai ver também no versículo 17, diz assim, Jessé diz assim, toma para os teus irmãos uma efa desses grãos tostados, esses 10 pães, e corre para levá-los ao acampamento aos teus irmãos. Então Jessé estava extremamente preocupado com os 3 filhos dele que estavam no campo de batalha, para que eles não passassem fome, não passassem necessidade, e quem era a pessoa que ia servir para levar essa quentinha ali para os seus irmãos se alimentarem? Davi tinha um coração de servo, porque veja só, se Davi era irmão de mais 7 e 3 estavam na batalha, faltavam 4. Por que exatamente Davi, foi ter que levar essas quentinhas para os irmãos dele? Porque Jessé sabia o coração de Davi, era um coração servidor, era um coração especial, era um coração que tinha a honra
dentro de si para honrar e para obedecer o seu pai. Essa é uma lição muito importante. Honra ao teu pai e à tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, jovem. Se você ainda mora com seus pais, se você ainda vive com seus pais, você deve a eles honra e obediência. Mas se você, por exemplo, já constituiu família, já é casado, já tem filhos, você não deve mais obediência exatamente aos seus pais, porque você já é uma nação independente. Você tem uma família independente, mas a honra, ela é imortal. Nunca esqueça, honre o seu pai e a sua mãe. E se você de repente desfruta da amargura de uma ausência paterna ou materna, não deixe de honrá-los. Eles entregaram a você um dom que você nunca vai poder retribuir, que é o dom da vida. Por mais ausente que eles sejam, por mais ausente que eles possam ser, meu querido, você nunca vai poder devolvê-los, por mais esforço que você faça, o dom da vida. Você só existe porque eles um dia coabitaram, geraram você, e a isso você os deve honrar. Honra e obediência, mas a honra depois da vida adulta nunca morre. A palavra do Senhor diz, é um dos 10 mandamentos, e é um mandamento com promessa, é o único mandamento com promessa. Quando Moisés desce ali do monte com os 10 mandamentos, nenhum deles tem promessa de retribuição. Não matarás, não roubarás, não terás outros deuses diante de mim, não cobiçarás a mulher, o gado, ou nada do teu próximo. E aí o quarto mandamento, salvo engano, honrará o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. Esse é um mandamento importantíssimo. E você pode perceber, né? Moisés ali, quando falava os mandamentos, falava para adultos, por isso que não tem obediência. Mas nos evangelhos você vai entender que o filho jovem deve obediência aos seus pais, mas o mais velho deve honra, e a honra aos pais é imortal. Havia um coração aqui servidor de Davi. Mas não era à toa, porque Deus estava preparando o grande momento da batalha, onde Davi ia marcar a vida de Israel, ia marcar a vida do exército, da Bíblia, do judaísmo, do mundo, através dessa batalha onde ele vence aqui o gigante Golias. Um segundo ponto que eu queria trazer aqui é algo importantíssimo. Você já deve ter ouvido essa história de Davi e Golias inúmeras vezes. As criancinhas já viram no Ministério Infantil, a gente já viu em filmes, em pregações, todo mundo fala disso. Mas algo muito importante que eu queria trazer aqui para você é o seguinte: Davi estava sendo preparado para uma batalha que nunca ninguém tinha vencido. Perceba, quando ele chega lá para entregar as quentinhas para os irmãos dele, ele ouve aquele gigante afrontando o exército de Israel, ele fica curioso, fica bravo porque aquele incircunciso está afrontando o exército do Deus vivo. Ele se apresenta ao rei Saul e diz: não aflige o teu coração, ó rei, o teu servo irá enfrentar este incircunciso e trará a vitória para o exército de Israel. Aí Saul, acho que Saul acha graça. Você não pode enfrentar este grande valente, ele é guerreiro desde a sua juventude, você é muito moço. Mas Davi sabia de um segredo: a força de Davi não vinha do próprio braço, até porque eu imagino que ele não era tão forte assim, não era um guerreiro. Mas a força de Davi vinha do Senhor. E Davi sabia que os processos que ele tinha passado, sendo pastor de ovelhas, lá atrás, lá nos bastidores, tinha preparado ele para esse grande momento. Meu querido, você deve estar sofrendo muitos processos nos bastidores onde ninguém está vendo, mas esses processos te levarão ao ápice, te levarão a grandes vitórias na tua vida. Por isso, aceite os processos que Deus está fazendo você passar nos bastidores onde ninguém está vendo. Nossa, ninguém está vendo a minha dor, ninguém está vendo a minha aflição, ninguém está vendo como eu estou me esforçando. Ok, graças a Deus por isso, porque quando os homens passam a ver o nosso sofrimento, o nosso processo, eles passam a confundir as coisas, eles têm pena de nós, eles querem tirar a gente dali. Não, você não merece realmente estar passando por tudo isso, vem aqui, eu vou te resgatar. Não aceite. Deus está permitindo que você passe por esses processos, porque Ele está te preparando para uma vitória
que ninguém nunca teve. Davi estava sendo preparado para uma vitória. Perceba, quando ele chegou lá, a palavra de Deus diz que todo o exército estava temeroso de enfrentar Golias, porque ele era um grande guerreiro, era um gigante. Os historiadores afirmam que aproximadamente 2,90 metros tinha Golias, fora suas armaduras, a sua espada, a sua lança, etc. Mas Davi sabia que a sua força não vinha do seu próprio braço. Então o Senhor está te preparando, meu querido, nos bastidores, no sofrimento, no sol quente, no trabalho árduo, na humilhação, na submissão a todas as coisas, aos processos que Deus está permitindo você passar, para você receber uma vitória que nunca ninguém teve. Nunca ninguém tinha vencido Golias. Davi foi o primeiro guerreiro a derrubar Golias. 2.1, uma vitória que ninguém nunca venceu. 2.2, uma vitória que você nunca imaginou vencer. Embora Davi lá nos bastidores estava sendo pronto, porque quando Davi foi defender-se e dizer: não, Saul, fica tranquilo, quando o teu servo estava pastoreando as ovelhas do seu pai, veio um leão e eu arranquei a ovelha da sua boca e matei um leão. Outro dia veio um urso e eu arranquei a ovelha da sua boca e matei um urso. Dessa forma também será esse incircunciso, eu também o matarei, o devorarei. Então Davi estava tão convicto, mas lá na frente você vai ver, lendo, que Davi diz: você me vem com espada, com lanças e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então esse era o segredo de Davi. Ele não confiava em si mesmo, a sua força não estava em si mesmo, mas estava no Senhor. Quem é esse incircunciso que afronta a mim? Foi isso que ele disse? Não, ele disse: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Tudo pertence a Deus, a tua honra pertence a Deus, o teu nome pertence a Deus, a tua família pertence a Deus, e se você realmente entregou tudo a Ele, é esse Deus que vai te honrar em nome de Jesus. Então, ponto 1, honra e obediência aos teus pais, a quem te gerou, a quem te cobre, a quem te guia. Número 2, a tua força da batalha não vem dos seus braços, mas vem do Senhor. Ele está te preparando para uma vitória que nunca ninguém venceu. Ele está te preparando para uma vitória que você nunca venceu. E para finalizar, eu quero ler o último versículo que a gente começou essa mensagem lendo. O versículo 58 que diz: perguntou-lhe Saul: de quem és filho, jovem? Aliás, eu queria ler um pouquinho antes. O 56 diz assim: disse então o rei: pergunta de quem ele é filho? Voltando Davi, depois de ferir os filisteus, Abner o levou à presença de Saul, trazendo Davi na sua mão a cabeça do filisteu. Perguntou-lhe Saul: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé, o belemita. Perceba que durante todo esse capítulo 17, Davi é o protagonista da história. Davi é o protagonista. Davi teve o coração servidor, fez as marmitas, pegou o queijo, os pães, arrumou o jumento, foi, levou para os seus irmãos, ouviu a afronta do gigante dos filisteus, se apresentou ao rei, afrontou o gigante, derrubou o gigante, cortou a cabeça, veio trazendo a cabeça na mão, mas no final, como o capítulo termina: quem é teu pai, jovem? E Jessé aparece no último versículo desse capítulo, quando ele diz: eu sou filho de Jessé, teu servo, o belemita. E o ponto 3 dessa mensagem é a importância da paternidade. Você é pai? Meu querido, tudo o que os seus filhos fizerem lá fora são a representação do que eles são aí na sua casa. De que forma você tem treinado os seus filhos? Será que você é espelho para o teu filho refletir a tua imagem lá fora? Será que você é modelo para o teu filho refletir o teu comportamento lá fora? Meu querido, Davi não era nada mais, nada menos do que o reflexo da imagem de Jessé lá fora. Davi não era nada mais, nada menos do que ele havia sido treinado lá dentro.
Ele era o reflexo lá fora de todo o treinamento que ele teve na sua casa. Disciplina, amor, servidão, amor à pátria, amor a Deus. Tudo isso ele aprendeu em casa e ele refletiu lá fora diante do rei e diante de todo o exército. O que é que os teus filhos têm refletido na sociedade? Quem tem sido os teus filhos na sociedade? Quem serão os teus filhos na sociedade? Eles serão reflexos daquilo que você é dentro de casa. O casamento do teu filho será, a princípio, o modelo que ele tem aprendido em casa. Será que quando o teu filho sair de casa para casar com a esposa dele, ele vai levar um protótipo de um casamento perfeito, onde há harmonia, onde há amor, onde há carinho, onde há companheirismo entre você e a sua esposa dentro de casa? Eu escrevi um texto, depois eu queria muito que você lesse lá no meu Instagram, que diz assim: a criança, ela é uma folha em branco sendo escrita. E nos primeiros anos da criança, o mais importante para ela é o exemplo, o modelo. Tudo que ela vê, tudo que ela ouve, tudo que ela observa está sendo captado por aquele neném, por aquela criança e guardado. No momento em que ela precisar colocar para fora um modelo de comportamento, um modelo de decisão, o que virá? Aquilo que está registrado como modelo, como exemplo das pessoas que têm autoridade sobre a sua vida. Então, muita responsabilidade eu quero colocar sobre os seus ombros agora, pai. Essa responsabilidade, a tua presença, a tua disciplina, o teu amor, o teu treinamento será o que formará o teu filho e ele será tudo aquilo que você o formou dentro de casa. O costume de casa vai à praça, não é assim o que a gente diz? De forma corretíssima. O teu filho é essa representação e eu digo a você que é filho, que ainda não é casado, que ainda não é pai, você tem honrado o nome do teu pai lá fora? Você tem honrado o nome dos teus pais? Porque o mau comportamento que você tem na rua é representação, é espelho, é a face do teu pai, é o nome do teu pai e da tua mãe que está em jogo. Você está honrando a imagem dos teus pais ou está envergonhando? Eles podem até ter sido ausentes contigo, não sei, você não ter recebido uma boa educação, não sei, mas honre a imagem do teu pai, se comporte, seja exemplo, se não por você mesmo, se você não liga por boa fama ou por bom comportamento, faça isso pelos teus pais, aqueles que te deram a vida. A importância da paternidade, querido. Jessé toma conta. Por esse último versículo, ele toma conta de tudo. Saul entendia a importância da paternidade, porque depois de Davi ter tomado o protagonismo de todo esse capítulo 17, ele não encerra dizendo: parabéns, menino, você é demais mesmo, hein? Como é o teu nome? Qual é a tua idade? Onde você mora? O que é que você tem feito? Não. A única pergunta que importa para Saul é: jovem, de quem tu és filho? E eu te pergunto, amigo, de quem tu és filho? Você é filho de Deus? Você tem representado o teu pai por onde quer que você ande? Existe uma autoridade sobre você e essa autoridade é Deus? Você tem sido um espelho de quem Deus é diante da tua esposa? Ei, se... eu já disse isso aqui outra vez, se a tua esposa é filha de Deus, significa que Deus é teu sogro. Além de teu pai, é teu sogro. Você tem tomado conta da tua esposa? Você tem amado a tua esposa assim como Cristo amou a igreja? Você tem sido reflexo do teu pai aqui fora? E os teus filhos têm sido reflexo de quem você é? E o que é que eles têm sido lá fora? A importância da paternidade. Nós temos mães e pais deficientes em representação. Eles não são mais modelos. Eles são moleques abandonados a distrações efêmeras, a medos, a indisciplinas e têm gerado filhos doentes, indisciplinados, medrosos. Eu quero dizer, querido, seja exemplo. O teu filho representará aquilo lá fora, aquilo que ele vê dentro de casa. A importância da paternidade. Vamos recapitular os 3 pontos. Honra e obediência aos teus pais. Mesmo que não mais a obediência, a honra
é eterna. Número 2, a força para a batalha não vem de você mesmo, mas vem do Senhor. Ele está te preparando para vencer vitórias que nunca ninguém venceu. Ele está te preparando para vencer vitórias que você nunca imaginou vencer. E número 3, a importância da paternidade. Jessé tomou conta aqui do capítulo 17, engoliu o capítulo 17 com toda a honra que Davi teve lá fora. Jessé tomou sobre si a honra mesmo sem saber. Saul entendia a importância da paternidade. E o capítulo 17 encerra com o nome de Jessé. Não a honra ao filho. Que coisa maravilhosa! Pai, tome postura dentro da sua casa. Treine o seu filho. Afie-o e o lance. Eles são flechas para fazer diferença na nação brasileira, lá fora, na sociedade, para ser representação do reino de Deus, em nome de Jesus. Forte abraço para você, Macharal. Se você curtiu essa mensagem, curte, compartilha, envia para um amigo teu, deixa um comentário aqui embaixo o que é que você achou dessa mensagem, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para que todos os domingos ou qualquer outra coisa que a gente lançar por aqui, você possa receber com exclusividade. Forte abraço, te espero no episódio 4 de Masculinidade segundo o Rei Davi. Falou, Macharal, um abraço.